Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, o Giro Play. Olá também para você que nos acompanha através do Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos aqui para mais uma edição do Giro Entrevista. Giro Entrevista que você sabe, toda sexta-feira, 8 horas da noite. E estamos aqui recebendo o vereador Carlos Alberto, vereador de Petrópolis, do MDB. Seja bem-vindo, vereador. Alô, Gabriel, foi um prazer estar aqui no Giro Serra. Quero agradecer o convite. Muito obrigado. E, vereador, vamos conversar, então, um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Antes, o senhor não tinha um contato mais preciso com a política, digamos assim, o senhor era servidor público, e aí, de repente, o senhor se candidata, consegue, através de uma suplência, adentrar na Câmara dos Vereadores. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse seu interesse pela política, se é algo que já vem de muito tempo ou foi algo mais recente. Sim, eu faço esse trabalho já há alguns anos já. Antes eu trabalhava como vereador na Câmara e fazia um trabalho social há muitos anos. E eu passei a gostar do que eu fazia, do que eu sempre fiz. E aí foi onde eu me identifiquei e falei assim, puxa, eu tenho que ser um político para poder ter mais forças para ajudar as pessoas no que mais ela precisa. Entendeu, Gabriel? Então, foi aí que eu passei uns 25 anos sempre me dedicando a falar com as pessoas, entender o que as pessoas precisam, o que elas necessitam. E, nesse período, eu acabei identificando que o que é mais importante que as pessoas querem é informação. A informação é o mais importante e é o que eu sempre faço e me dediquei e estou dentro da política para fazer esse tipo de trabalho, ajudar nessa área. E a eleição de 2024 foi a sua primeira eleição como candidato? Não, em 2020 eu fui candidato, fui aqui na primeira suplência também pelo PRTB, aí continuei na minha trajetória, fazendo esse trabalho que eu sempre fiz, e aí me candidatei em 2024 pelo MDB, e onde fiz 1.204 votos, e fiquei na suplência lá do MDB. E o senhor tomou posse como vereador, e aí a partir daquele momento, porque é diferente, né? Igual o senhor comentou, é diferente o trabalho fora do trabalho de dentro, né? Sim. E tendo um mandato, né? No exercício do mandato, quais foram ali as primeiras ideias que o senhor teve? Bom, acho que tal projeto de lei é importante a gente implementar, tal relatório acho que é bacana também, enfim. O que o senhor viu ali de atribuição que era interessante a ser feita para começar a produzir no início desse seu mandato? Sim, como eu sempre gostei da área de saúde, esporte e área social, eu passei a me dedicar mais na parte de projeto relativa à saúde, relativa ao esporte, educação. E daí para frente eu mudei o meu processo da área social e passei a fazer parte do legislativo, onde tenho que legislar, né, que a função do vereador é legislar e fiscalizar, e aí estou nesse processo, evolui, já tem 10 meses que eu estou de mandato, fiz alguns projetos realmente, que é importante, nessa área que eu sempre, lá na retaguarda, eu pensava, mas nunca está nesse momento de ser vereador. Estou e tenho que atingir agora essa meta minha, que é ajudar as pessoas, não só com o projeto, mas também com a execução desse projeto. Sim, e como que atualmente, né, porque ainda nessa questão do senhor ter entrado como suplente, como que é o desenvolvimento desse trabalho no seguinte quesito? A receptividade, às vezes, dos colegas de Câmara, o senhor, como está exercendo o mandato pela primeira vez, isso é algo que impacta de certa forma. Então, como que tem sido esse trabalho, como também tem sido esse trabalho de divulgar o que o senhor vem fazendo dentro da Câmara para a própria população, né? Inicialmente eu me assustei, né? Porque eu fui surpreendido, que era suplente, não esperava que eu fosse assumir o cargo de vereador tão rápido. Poderia até ter uma chance, mas eu não vi essa chance ser tão rápida igualzinho foi. Então, quer dizer, passei momentos difíceis ali naquele plenário, não foi fácil, entendeu? Porque eu não tenho hábito de discursar, de debater, entendeu? Então eu fiquei ali bem, como é que se diz, tímido em relação a isso. Mas aí, com o tempo foi passando, eu comecei a entender um pouco melhor, e aí passei a entender com meus pares, né? E avancei nesse processo, e
alguns projetos que eu passei foram aprovados, os vereadores entenderam a minha linha é uma linha social realmente, esporte é uma linha de atuação nessa área. A minha parte, na área social, na área de divulgação, eu faço, a minha divulgação é feita em família mesmo, ainda não conforme eu te falei, eu fui surpreendido pelo momento, Sim. Não me preparei totalmente, mas estou fazendo algumas divulgações aí. É algo que mais é adquirido ali com o tempo, né? Igual o senhor mesmo comentou que o senhor foi pego de supetão. E já que o senhor está falando sobre essa questão do esporte, né? Acho que é um tema interessante da gente abordar aqui no nosso programa, porque a gente tem visto, em Petrópolis mesmo, né, tem muitos projetos sociais voltados para o esporte, e o esporte ele é uma ferramenta de tirar o jovem da criminalidade, tirar o jovem de outras situações para que ele preencha o seu tempo com atividades esportivas, né? Isso é muito importante porque no longo prazo o resultado é um resultado eficaz. Então, eu gostaria que o senhor realmente falasse um pouco mais sobre esses projetos voltados para o esporte, sobre essa sua ligação com o esporte de uma maneira geral, e se é algo que realmente o senhor sempre teve também, desde a infância, coisas relacionadas a isso. O esporte tem tudo a ver com a saúde, que é o que eu sempre atuei. Como as pessoas Sim. vivem muito na ociosidade, não praticam esporte, o que eu fiz? O esporte faz com que a pessoa melhore a sua performance na saúde. Entendeu? Então, aí desenvolvimento na parte do futebol, no vôlei, todo tipo de esporte. Todo tipo de esporte é importante. E aí eu falei, vou juntar esse caso no outro, que aí vou fazer com que a saúde fique menos... o ser humano fica menos doente. Sim. Porque ele vai praticar e vai ter uma ocupação, não vai estar, como você falou, envolvido com droga, com outros vícios que a pessoa pode ter, entendeu? Vai até ajudar a família, que a família, às vezes, ela é muito, como é que se diz? Humilde, né? Humilde, e aí fica entre escola e muito pouco esporte. Sim. Ainda não tem torneio, não tem nada, e aí, quer dizer, tem tudo vinculado no projeto meu Saúde. Uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque realmente, num contexto amplo, quando há um investimento mais massivo no esporte, automaticamente a gente tem, no longo prazo, como o senhor comentou, a questão da saúde pública melhorada, porque tem menos pessoas necessitando dos serviços. Sim. E, em determinado momento, também a questão da segurança pública. Então, são 3 pilares que o esporte abrange, além do próprio esporte em si. Isso realmente é algo... importante, e eu gostaria de saber do senhor, então, o senhor comentou de alguns projetos seus que foram aprovados, queria que o senhor desse alguns exemplos de alguns desses projetos que foram aprovados, sancionados pelo prefeito, que já estão em vigor, outros que ainda estão em discussão, estão para serem votados. Como eu moro em Itaipava, eu fiz muitos projetos focados no parque de exposição, no melhor aproveitamento do espaço, para a pessoa praticar lá uma academia, para a pessoa praticar lá uma caminhada. Inclusive, um dos projetos que eu fiz foi que o parque estendesse o horário mais para a noite, até 20 horas. Claro que tem que ter segurança, tem que ter um preparo. Claro. Quando foi votado esse projeto lá, teve colegas meus que contestou em relação à segurança, mas é claro, todo projeto num parque que é muito grande, tem que ter segurança, tem que ter câmera, tem que ter pessoas monitorando. Então, esse é um dos projetos que eu tenho na área do esporte, além de outros que eu não estou lembrando aqui agora nesse momento, tá certo? Mas é muito focado em exercício, atividade física, corridas, o próprio futebol, que a pessoa é motivada. Lá no Parque de Exposição tem quadras de futebol e outras. Tem até skate, que é também importante. A pessoa, tudo que ajuda o desenvolvimento da pessoa, entendeu? E o Parque de Exposição ele é um local que tradicionalmente os populares eles o utilizam justamente para a prática de esportes, né? A gente vê as famílias fazendo piquenique, a gente vê realmente as pessoas indo ao parque não só para o lazer, mas também, como o senhor comentou, uma ferramenta de apoio à própria saúde da pessoa, né?
E até gostaria que o senhor comentasse mais adentrando nessa parte da saúde, né? E a gente até conversou um pouco sobre isso já aqui no programa, falando sobre o quanto o esporte ele auxilia na questão da saúde, mas gostaria que o senhor comentasse um pouco realmente agora mais sobre a sua relação com a saúde de modo geral, incisivamente, já que o senhor comentou que isso é algo que vem antes até do senhor ser vereador, né? Sim, a saúde eu acho que é muito prioritária. A prevenção, eu sempre lutei pela prevenção. Como que é a prevenção? Existe o posto de saúde, onde a pessoa procura fazer um acompanhamento médico e onde se identifica algum tipo de problema, onde a pessoa faz esse tratamento, evita a urgência. A urgência é urgência. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de... Aí foi em relação a quê? Que as pessoas façam exame preventivo, que o homem vai no urologista, Sim. que... É um pouco que eu... Como é que eu vou te falar? Que... Eu acho importante. Tudo na saúde é importante. A pessoa tem que se cuidar, tem que se tratar, coisa que as pessoas só procuram o médico quando está na urgência. Sim. Não é verdade? Então, fazendo esse tipo de prevenção, eu identifiquei lá atrás que as pessoas não vão no médico. Só vai sob uma pressão. Quando você vai na pressão, você já está com um processo avançado, onde o diagnóstico custa a acontecer. Esse Sim. diagnóstico custando acontecer, a pessoa está com um problema sério e grave de vida. Então, eu sempre estou cobrando, você vai no médico, você marca, você faz exames, você já foi no posto de saúde, você procurou saber se o agente de saúde está te atendendo de acordo, se você pode, a família toda como que está, se tem algum problema de hereditário. Então, isso tudo, e eu não sou médico, eu fui funcionário público do Estado, que não tinha nada a ver com a saúde, mas eu identifiquei essa deficiência no ser humano e aí passei a fazer isso com amor. Há 25 anos que eu sempre fico discutindo, meu amigo, você foi no médico? Quando que você vai? Você tem que ir, cara, você tem que fazer isso, olha só. Não deixa chegar na urgência. Chegou na urgência, cara, não tem jeito. Você vai tomar remédio para dor, o soro e vai para casa. Entendeu? Então, é verdade. Isso sempre foi e está na minha essência. E até hoje, eu falo, poxa, cara, você está com 66 ainda continua se preocupando com isso? É claro, poxa, eu cuidei da minha mãe quando minha mãe esteve doente, entendeu? Acompanhei de perto, acompanhei meu pai também quando teve problema de saúde, e não foi só por isso que eu comecei a ajudar as pessoas nessa área. Foi porque eu identifiquei que o ser humano, lá no final, né, tem a ponta, na ponta, ele está na crise. E isso é interessante você estar falando, porque isso também tem a ver com a questão da acessibilidade, porque muitas pessoas, elas às vezes até reclamam, e tem também, óbvio, a questão da superlotação, mas às vezes a urgência está muito cheia, porque muitas destas pessoas, elas deixaram para ir no hospital apenas em situações de urgência. Talvez se fosse realizado um acompanhamento no longo prazo, se ela mesmo se dedicasse a conseguir preventivamente fazer diversos exames, uma série de coisas, talvez o problema que está fazendo com que ela vá até a emergência não existiria. E talvez isso até a gente vai linkando, né, um assunto ao outro, e a gente vê que às vezes determinados hospitais eles ficam cheios no quesito da emergência muito por causa disso também. Muito pelo fato de, aos poucos, a pessoa ir se negligenciando e não buscando um acompanhamento médico da forma que deve ser buscado. Eu acredito, não, eu tenho certeza que é exatamente isso. As pessoas só vão na última hora, onde a última hora a urgência não tem como salvar. Ela faz os paliativos, entendeu? Se a pessoa já desde o início procurasse um urologista, um ginecologista, uma criança ir no pediatra periodicamente, entendeu? A pessoa procurar um clínico geral onde ele fizesse uma avaliação e tivesse um diagnóstico, muitas das vezes, vou te falar com toda certeza, tá? Eu acredito que uns 70% não ficaria na urgência. Porque a urgência não chega a ser a solução. É emergência. A emergência que eu entendo que é emergência é a pessoa que se acidentou, que quebrou uma perna, que pegou um resfriado que às vezes fica aí é uma emergência. Que é algo que não tem como você evitar. Não tem evitar. Quando é rotineiro, é coisa do dia a dia. Entendeu? Então, eu sempre vivo debatendo em relação a isso tudo. Entendeu? Nunca foi diferente. Desde que eu identifiquei lá em 2000 essa situação, como no primeiro exame que me pediram, esse exame que eu não consigo marcar. Por que você não consegue marcar?
Você tem que ir lá, rapaz, você tem que ir lá procurar saber por que não saiu, o que está faltando, por que não aconteceu. Então aí foi, e até hoje eu faço isso com o maior prazer e gosto, e tudo tem a ver. Uma das evidências para que não chegue nessa urgência está o esporte, está a atividade física. Pode ser um jogo de xadrez, pode ser um jogo para memória, né? Sim. Um xadrez que até hoje eu estou tentando jogar, mas não consigo jogar porque eu não tenho paciência. Há bem pouco tempo eu fui descobrir que eu sou ansioso. Fiz até um projeto do Bonhouse para poder tirar as crianças, as pessoas da ansiedade, o professor fica na ansiedade. Sim. Então, todo mundo é ansioso, que pega os problemas dos alunos, dos pais, das famílias. Então é dessa forma que eu tenho levado o meu mandato. Eu estou tendo essa oportunidade de explorar projetos, conforme você sabe, todo mundo tem. Mas eu tenho que fazer o projeto, praticar e chegar até o final e ser executado. Esse é o meu objetivo. E foi interessante o senhor ter falado da questão da ansiedade, que eu ia adentrar justamente nisso, nessa questão da saúde mental, porque tem até um dado da OMS, que de vez em quando eu trago aqui no Ligando Fatos, vocês acompanham, né? Eu costumo trazer esse dado, que a OMS recentemente alertou que 50% 70% dos problemas de saúde são desencadeados primeiramente através de problemas relacionados à saúde mental, ou seja, a pessoa ela desenvolve uma ansiedade severa e essa ansiedade ou depressão ou qualquer outro tipo de problema relacionado à saúde mental faz com que ela posteriormente acabe angariando outros problemas de saúde, até físicos mesmo, tumores, inclusive, de acordo com a própria OMS, boa parte dos tumores tem a ver, além da exposição à radiação, tem a ver também com a questão da pessoa ter uma saúde mental ruim, e o estresse já foi comprovado cientificamente que pode gerar, inclusive, até tumores malignos. Então, uma série de coisas que a gente vai debatendo aqui, vereador, que realmente fazem muito sentido, porque a saúde mental está totalmente atrelada à atividade de lazer, à atividade de esporte e também à questão da saúde majoritária. E uma vez que a pessoa ela consegue ter uma saúde mental plena e uma saúde física boa, fazendo atividades físicas e tudo mais, também é uma forma de prevenção. Sim, com certeza. A parte psicológica é muito importante. Todos nós vivemos numa ansiedade, hoje numa disputa muito grande, né? A informação chega muito rápido, ela chega como é que se diz, atravessada, chega cortada, chega muito, e você fica só. Todo mundo hoje está conversando um com o outro pelo celular. Não consegue ter um debate, ter um diálogo, ter um cafezinho para falar sobre diversos assuntos. Então, quer dizer, eu vejo isso principalmente nas escolas. Os professores sofrem uma pressão enorme. Sim. O próprio médico, quando você vai no médico de bairro, ele sofre uma pressão enorme, os agentes de saúde, porque realmente, conforme eu te falei, eu sou ansioso, nem sabia que eu era. Quando eu vou falar, já fico pensando o que eu vou falar lá na frente. Eu falei, poxa, eu não sou ansioso, acaba sendo porque você vive num momento onde tudo é corrido, tudo é muito rápido. Isso, o reflexo no nosso corpo, ele é devastador. Ele faz um estrago enorme na nossa saúde mental, com certeza, e aparece até problemas que você nem imagina ter. Não imagina, porque conforme você vai vendo, você não sente a tua máquina humana. Né? Um carro com ninguém, se você dá um engasgadozinho, você vai lá, mexe com o certo, agora você vai acumulando, aí chega, a pessoa fica em depressão. Sim. Tem quantas pessoas boas que a gente conhece e tem mas depressão é qualquer coisa. Não, um problema muito sério que todos nós estamos todos próximos de passar por um momento desse, numa vida estressada, porque não pratica o esporte, não vai num parque, não vai num cinema, entendeu? Não faz esse tipo não faz uma viagem pequena para poder se distrair. Isso tudo faz parte desse projeto meu não é fácil, tá? Não é fácil, mas estou nessa luta aí de fazer projetos e ajudar as pessoas nessa área, na educação, tanto no esporte como dentro da saúde. E é legal isso que o senhor falou em relação aos professores, que é um exemplo importante nesse sentido, né? E que realmente
há hoje uma sobrecarga muito grande em cima do profissional da educação e a gente viu recentemente, né, essa semana, um episódio triste que aconteceu de um pai que foi até determinada escola e agrediu o professor porque o professor pediu para a filha dele parar de mexer no celular, sendo que é algo que já é até, inclusive, proibido por lei, né? Sim. E foi um caso que chamou a atenção, né, do Brasil inteiro e, inclusive, a filha defendendo o professor, para você ver, né? Então, realmente, isso tudo tem a ver com o que a gente está conversando aqui no programa de hoje, né? Isso tudo tem a ver com o que a gente vem trabalhando aqui. E no sistema educacional, a gente tem a pressão pelo lado do professor de entregar o trabalho ali de qualidade e está hoje sujeito a um tipo de prática como essa que eu acabei de exemplificar aqui. E a gente tem também, por um outro lado, a pressão em cima do aluno de você tem que passar de ano, você tem que fazer um vestibular, você tem que passar no vestibular, você tem que ser alguém na vida. Então é uma pressão muito grande que no final das contas acaba corroborando para uma saúde mental muitas vezes ruim, né, por parte das pessoas. Sim, eu tenho visitado algumas escolas e eu tenho visto que hoje a escola ela precisa de um médico dentro da própria escola, porque ela lida com diversos problemas. Entendeu? O grau de autismo está muito grande. Toda escola Sim. tem alguns onde tem que ter alguém para ficar monitorando. Alunos que realmente agridem o professor, entendeu? Porque vive a pressão da família, né? E chega na escola, tem que ter resultado, acaba não tendo resultado e acaba refletindo em quem passa a maior parte do dia com as crianças, que é os professores. Então, acaba eles tendo problema psicológico, tendo outros problemas e tendo que saber, tendo que lidar com isso. Então, outro dia, numa das escolas que eu fui, eu falei, poxa, aqui vocês têm que ter uma psicóloga, Sim. tem que ter um assistente social, tem que ter um pediatra, realmente, para que, dependendo do grau da escola que eles estão, né? Sim. Tem que ter um profissional preparado para lidar com isso, coisa que antiga, na minha época, não tinha isso. Na minha época era diferente, entendeu? Então, quer dizer, hoje eu vejo a responsabilidade muito grande dentro de uma escola, dela fazer isso, entendeu? E tem postos de saúde que tem feito uma parceria com escolas. Entendeu? Eles vão lá na escola, entendeu? Eu tive um exemplo esse dia lá do Castelo São Manuel, onde eu fiz um evento social lá, a dentista, a Patrícia, né? Ela tem um projeto lá de educar as crianças a cuidar dos dentes, vai na escola, passa um cinema na escola lá do Magdalena Tagliaferro, entendeu? Então, isso tudo, existem os profissionais empenhados em ajudar, não é verdade? Então, isso tudo é importante e está ligado na saúde, na educação e no próprio esporte. Sim. Entendeu? Toda escola tem uma quadra. Isso faz com que essas crianças, essa geração, nossa geração, né, que hoje está passando por maus momentos, na minha geração era outro tipo de visão. Hoje a visão é a informação, né? É informação. Então, se eles recebem qualquer informação, você não sabe o que vai ser eles lá no futuro. O futuro do nosso está na mão deles. Então, nós temos que prepará-los para esse momento. E eu vejo muitas escolas empenhadas e dedicadas. E tem que ter uma assistência, a diretora tem que ser, a professora tem que ser assistido, tem que ser ouvido, né? É importante. E concordo com você, vereador. E um outro ponto que eu gostaria de falar com o senhor, mudando agora completamente o assunto, que o senhor falou que você mora em Itaipava, né? Moro em Itaipava. E durante esse tempo todo, né? Esse tempo todo de você, tanto fazendo campanha quanto posteriormente já como vereador, você já com certeza visitou vários locais de Petrópolis, conhece bastante, a cidade conhece bastante bairros. E onde que o senhor notou hoje que, talvez não um local apenas específico, né, mas onde que os locais que o senhor notou hoje que são que necessitam mais de serviços, né? Quais são os pontos da cidade ali que o senhor enxergou e encontrou uma população que precisa mais da presença do Estado na localidade, né? Como eu te falei, eu moro em Itaipava, mas é na comunidade 1º de Maio, em Madame Machado. Uhum. Mas eu vim da posse antes, morei no Castelo São Manuel, e acho que essas comunidades são as comunidades que eu acho que necessitam de maior atenção. Entendeu? A comunidade bem carente, ela necessita de muito esporte, muita educação, muita informação para poder tirar eles da droga. Toda comunidade carente tem uma droga, tem muita droga. Sim. Até São Manuel tem,
lá na Vila Rica, onde eu também tenho um trabalho lá há muitos anos, há 25 anos também na área social, 25 também tem, na Amadeu Machado, tudo, a gente vê muito isso, no Alemão, porque aí eu acho que nesses locais o poder público tinha que atuar mais. Nessas casas populares que foi construída aí, lá no Quitandinha, no Castelo, na Posse, eu acho que deveria ter um trabalho onde procurasse gerar cursos profissionalizantes para eles, uma atividade física, um campeonato, um torneio, qualquer tipo de atividade para poder levantar a autoestima. As pessoas estão com a autoestima muito baixa, entendeu? A pessoa só levanta, vai trabalhar, volta para casa, então vive na rua, sai da escola, vê os pais estão todos hoje. Na minha época, minha mãe trabalhava em casa com costureira. Hoje as mães têm que trabalhar fora, os filhos ficam ou na creche ou na escola e depois ficam o resto do dia ociosos na rua. Entendeu? Então as comunidades, eu acho que deveriam ser, o poder público tinha que atuar mais nessas áreas, atuando principalmente nessa parte do esporte, da saúde, que é prevenção, né? Eu vejo dessa forma. Sim, e realmente, e a gente vê, recentemente, agora eu não vou me recordar, tá? Mas porque isso já tem um tempo já, mas tinha um projeto aqui em Petrópolis, eu não sei se ele ainda existe, né? Que era um projeto que levava corte de cabelo para as comunidades daqui da cidade. O senhor deve se recordar disso. Sim, isso mesmo. Eu só não vou lembrar agora se a pessoa que é detentora desse projeto agora está lembrando, mas que fazia, né, um corte de cabelo de graça nas comunidades e ainda ensinava as pessoas a cortar cabelo, né, tanto de mulher quanto de homem. Sim. Que é mais uma ocupação interessante. Eu lembro que recentemente a Prefeitura de Petrópolis até vem fazendo o programa Petrópolis do Bem, né? Sim. E é um programa que também tem essa questão do corte de cabelo, também tem essa parte social voltada para isso. Mas você vê, a gente vai conversando, a gente vê que tem uma série de coisas, né, que podem ser feitas, as ideias vão surgindo, né? E é o que o senhor comentou, que vem buscando colocar em prática desde que assumiu o mandato, né? Sim, eu esqueci de falar do mar, é muito importante também, além do esporte, da educação e da saúde, tem o meio ambiente, né? O meio ambiente é importantíssimo, entendeu? As pessoas têm que ter esse conhecimento. No Petrópolis do Bem, que foi um projeto que nós, vereadores, votamos lá do governo Ingo, ele traz todas as áreas uma parte importante na parte da educação, na parte da documentação, na parte do meio ambiente, que tem pessoas que não sabem não vê uma cobra, não vê um animal, o que pode se fazer para preservar aonde mora. A preservação é importantíssima, né, para nós. Quantos lugares a gente vê aí totalmente o meio ambiente devastado, destroem árvores, jogam lixo de qualquer... Como é que se diz, a reveria, sem um controle, e tem a coleta de lixo, tem onde botar, mas isso tudo, as escolas e o próprio poder público atuando nessas comunidades vai fazer com que esse pessoal tenha essa consciência através de palestras, de cursos, dentro dos bairros, entendeu? É importante. Sim, com certeza. E o senhor vê que em Petrópolis a gente tem tido, inclusive, um problema grande nesse quesito, que é em relação às queimadas, né? A gente vê que muitas localidades de vegetações em Petrópolis sofrem com as queimadas, muitas vezes porque, algumas vezes até de forma criminosa mesmo, muitas pessoas colocam fogo propositalmente nas vegetações, o que gera um transtorno considerável, e posteriormente, quando chega o verão, todos nós pagamos a conta com as fortes chuvas. E tem também a questão das pessoas que às vezes não têm a questão de conscientização, como o senhor comentou, e às vezes, vou colocar fogo no meu lixo aqui no meu quintal, não vai ocasionar problema nenhum, aquele fogo se alastra para a área de vegetação, uma bituca de cigarro que a pessoa joga da janela do carro, uma lata de refrigerante, enfim, uma série de coisas que a gente vê que no final das contas propiciam os problemas, os transtornos que a gente vê por aí, tanto relacionados às queimadas quanto em virtude das chuvas, né? Sim. O governo do estado até criou um projeto, né? Fumaça zero. Sim, se não me engano, verdade. É fumaça zero, né? Porque realmente as pessoas estão habituadas a qualquer coisinha fazer um fogo, e esse fogo pode criar um desastre enorme no meio ambiente. Isso tudo é questão de educação, da pessoa de ter uma divulgação, de ter as pessoas conhecer que isso prejudica até ele mesmo, que nem sabe o que prejudica a própria saúde dele e do vizinho.
Ele não vê isso, ele quer resolver o problema dele, né? Então, É verdade. bota esse incêndio é que se torna, como você falou muitas das vezes, e é mesmo, são incêndios criminosos. Você pode ver que não é de outra forma. Eu não vejo qual a graça da pessoa botar fogo, mas eu acho que vem tudo de uma educação, de a pessoa compreender e respeitar o próximo. Sim, não, com certeza, com certeza. Eu bato muito aqui na tecla também. As pessoas acompanham aqui, né? Eu bato bastante na tecla do crime de soltar balões, né? Sim. Por exemplo, que também... E geralmente as pessoas defendem nos comentários, é muito engraçado, a gente noticia criminosos, baloeiros são presos em ação da Polícia Ambiental, por exemplo. E aí vem nos comentários das pessoas... Não tem por que prender por isso. Isso aí é uma arte que a gente faz. Que não sei, ou seja, eles se reúnem, eles soltam balões, eles prejudicam o meio ambiente, corre risco, inclusive, até de matar pessoas, porque uma vez que um balão inflamado ele pode cair numa residência de alguém, pode propiciar uma morte, algo do tipo, uma tragédia generalizada. E tem gente ainda que defende esse tipo de coisa e é algo que também prejudica o meio ambiente, né? Então, a questão da conscientização que a gente vem conversando, eu acho que realmente é algo que tem que ser levado bastante em consideração. E, vereador, eu queria te perguntar, que diferença você vê hoje, na sua atuação como vereador, tendo um mandato, da sua atuação enquanto servidor público, e se tem algo que é parecido, se tem algo que você aprendeu enquanto servidor público que você aplica enquanto vereador? Olha só, eu fui funcionário público do Estado por 40 anos, sempre tratei o emprego público como se fosse uma empresa particular. Significa o quê? Que eu tenho que prestar conta para quem me paga pelo eu retribuir em serviços. Sim. Então nunca foi diferente. Então, na política, o que eu acho? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Estou como vereador, eu tenho que contribuir com a população em melhorias. Não precisa grandes obras, nas pequenas coisas, conforme eu te falei, as pessoas precisam de informação, as pequenas coisas que ninguém faz, dar atenção. Isso tudo vem da minha origem lá como funcionário público. O funcionário público tem que ter o seu valor, sou a favor do funcionário público, nunca vou mudar minha mentalidade. O funcionário público tem seu papel importante dentro do poder. É o cara que assina, é o cara que sabe o porquê que está assinando, fez um concurso, passou. E na política é um concurso que foi o povo que escolheu o eleitor. O eleitor escolheu ele para representar e ele deu um diploma para ele, de um período, para ele fazer o quê? Para ele trabalhar pelo povo. Eu não vejo de outra forma. E é o que eu faço. Eu estou desde o primeiro dia de mandato até hoje, eu estou na rua. Estou vendo o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Às vezes eu estou em casa e minha esposa fala, pô, Carlos Alberto, não vai atender o cara, tem que atender a pessoa, tem que ajudar ela, tem que mostrar o caminho. Eu sou funcionário do povo. Eu tenho que retribuir dessa forma. Não é demagogia. Está na minha índole, com minha mãe e meu pai. Falou, você tem que ser sempre um cara honesto e de caráter. E é o que eu sempre prezo por isso. Entendeu? Eu estou num caminho onde eu tenho que retribuir de alguma forma. Não é diferente a minha mentalidade. Entendi, perfeito. E vereador, o senhor fazendo... hoje, atuando hoje como vereador, né, nesse exercício, tem a parte de apresentação de projetos e tem também as indicações legislativas, tem os trabalhos de fiscalização do poder público, né, de fiscalizar o poder executivo. Quando uma pessoa ela chega até o senhor, né, como que a pessoa chega até o senhor, como que a pessoa faz para ser atendida pelo seu mandato? Ela chega e fala, pô, eu estou com uma demanda lá na minha comunidade, eu queria que você visitasse essa escola, que a escola está tendo uns problemas lá, um problema, eu vou lá para visitar a escola. Quando o posto de saúde, o agente de saúde não está indo na casa da minha tia ou da minha avó, de um parente, para poder fazer uma visita. Então, eu creio que eu faço, eu vou de pronto, vou lá ver, porque eu tenho que eles, como é que se diz, eles querem uma resposta. Sim. Eu tenho que dar resposta para eles. Então, eu vejo essa responsabilidade minha, maior ainda como funcionário, agora como vereador, de eu chegar e lá ajudar a pessoa, esclarecer e falar, olha, o que aconteceu lá foi isso, foi aquilo. Não é a gente achar um culpado. Eu não tenho que achar o culpado nem condenar ninguém. Eu tenho que achar a solução e mostrar um caminho que eu posso fazer para resolver ou ajudar aquela pessoa naquela demanda que ela me passou. Sim, resolveu o problema ali, sim, né, de modo geral. Sim, sim. E até hoje, qual foi a maior surpresa, seja positiva ou negativa, que o senhor teve desde quando você começou o seu mandato? Surpresa.
Como assim? Ou você teve algo que te surpreendeu, seja positivamente ou negativamente? O que me surpreendeu são, conforme eu falei, como eu sentei com o vereador, me surpreendi com greves, né, com manifestações, com paralisação de ônibus. É uma coisa que eu não estou habituado a lidar, reivindicação de salário funcional. É uma coisa que me surpreendeu, porque você tem que uma quantidade grande. Quantidade muito grande e volto a te falar, como eu fui funcionário por esse tempo todo, a gente vê como que o município está, o Estado está, e não tem muito o que responder. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer para mudar isso? Eu me achei pequeno em relação a como solucionar isso. Como que seria o meu modo de ver? Caramba, você tem que fazer, vocês têm que se juntar todo mundo, não para criticar ninguém ou para paralisar um serviço. É reivindicar o que vocês querem. O que vocês querem? Vocês têm que fazer o que vocês querem. Aumento de salário? Quanto? Como que vai ser? Quanto que vai ser? Toda a categoria está junto? Toda a categoria está desunida? Porque aí eu joguei para lá e voltei e falei, poxa, aquilo me surpreendeu. Como que eu vou resolver? Aí teve os debates, nós vereadores passamos por esse momento de debate, onde você tem que ter o projeto final. O que você quer? Entendeu? Eu sempre entendi dessa forma. O que você está querendo? Em cima do que você quer, temos que ver o que dá para ser feito. Entendeu? Então, aquilo ali, eu nunca passei por esse momento, então eu me surpreendi. Vou te falar, tem um momento que eu fiquei com muito receio do que falar. Entendi. Porque o outro lado não te entende, não vai te entender como você está vendo. Volto a te falar, como a parte funcional de greve, de paralisação, é o professor que está, funcionário que está ganhando mal, que não tem o que deseja. Isso é história que eu conheço há mais de 50 anos, eu tenho 66, mais de 50 anos que eu vejo sempre funcionário reclamar, mas a gente nunca viu a situação ser diferente. E a resposta tem que ser agora, tem que mudar agora. Eu falei, caramba, que não vai mudar, que não me surpreendeu. Entendi. Até porque, talvez, até quando o senhor era funcionário público, você tinha uma visão até diferente. Sim. Provavelmente você pensava, bom, o vereador ele vai ter um poder até, às vezes, um pouco maior para conseguir decidir alguma coisa. E aí, quando o senhor, no exercício do mandato, se deparou com essa situação, você viu que, às vezes, era até diferente do que o senhor pensava anteriormente, né? Com certeza, com certeza. Você vê que o vereador fala, eu tenho um voto, a decisão de todos, eu não tenho como mudar a história. A história tem que ser mudada, tem que ser num conjunto de legislativo e executivo, até o judiciário, tá certo? Onde todo mundo chega ao consenso. Mas aí eu passei, já sabia que a decisão não está na mão da Câmara Municipal. Ela até vota os projetos, que é importante, mas não está nela a decisão de mudança. Ela vota de acordo, mas no caminhar as situações vão se, como é que se diz, sendo pulverizadas. Entendi. E devido à grandiosidade desses problemas, você falou algo que eu achei bastante interessante, tem a questão ali de adquirir uma habilidade de diálogo, de negociação, de conversa, que o senhor falou aqui que não estava acostumado, mas que com o tempo o senhor teve que se adaptar a isso. Sim, eu tive que me adaptar porque todos os projetos, você tem que ter um conhecimento profundo sobre ele. Sim. E é muito superficial. Joga umas situações e você não tem o conhecimento a fundo e não tem. Eu não estou preparado para poder estudar a realidade daqui desde a origem, que você tem que estar vendo hoje, mas isso tudo teve um passado. Sim. Que fez gerar aquela situação que ficou incontrolável, irreparável às vezes. Entendeu? Então, aí eu entendi, pois não tem como eu mudar a história sozinho. E nem eu acredito que nem a prefeitura, nem o governo do estado, não tem como a solução do problema está na minha mão. É isso. Não vai ter essa solução definitiva. É o que eu vejo. E vereador, atualmente a gente tem visto, inclusive, né, as pessoas comentando bastante na cidade sobre isso, muitas pessoas às vezes generalizam, né, e eu costumo dizer isso também aqui no Ligando Fatos, programa que é exibido às terças e quintas. Eu costumo falar isso, que muitas pessoas às vezes generalizam e tem também a falta de acompanhamento no quesito de quê? Vamos supor, em determinado momento, eu acredito que não tenha acontecido com o senhor, mas o senhor sai na rua, a pessoa vai lá, esse cara é vereador, te xinga, tem essa questão da repressão.
E às vezes a pessoa ela não para pesquisar a fundo o trabalho de cada parlamentar. Coloca todo mundo no mesmo pacote, todo mundo é ruim e acaba xingando e hostilizando todo mundo. Volto a dizer, né? Acredito que não tenha acontecido com o senhor um episódio disso, mas também há essa dificuldade de lidar com o público de modo geral. E se o senhor foi votado, obviamente que tiveram pessoas ali também que, de certa forma, acreditaram no seu trabalho, acreditaram que o senhor pudesse exercer um bom mandato, né? Sim, eu tenho, assim, conforme eu saio na rua com muita tranquilidade, porque eu estou na rua a todo momento. Não existe o... É claro que pode existir uma pessoa que pode contrariar, contrariar ela de alguma forma. Sim. Mas não está no meu objetivo e jamais vou fazer alguma coisa onde possa, porque a política realmente, eu vejo hoje, é muito mal vista a política. Sim. Realmente a política, o cara acha que o político não vale nada, que o político não presta, mas o político, cada um tem o seu trabalho. Sim. Cada um tem o seu, como é que se diz, a sua munição política, o seu recurso político para poder atuar. Ele tem que atuar. Sim. Tanto que a resposta nas eleições vem quando a pessoa não faz um bom trabalho. Ele perde a eleição. Entendeu? Então, quer dizer, eu sempre foquei e acredito na política, no bem, no fazer o bem, no falar sempre a verdade. Eu sou uma pessoa, estou até falando muito hoje, mas eu falo pouco, porque quando a gente fala pouco, a gente erra até menos, mas eu falo realmente o que eu posso e fazer. O que eu posso fazer. Quando você tem o que eu não posso fazer, eu não digo que não tem como fazer. Eu mostro portas, onde a pessoa pode tentar procurá-las. Tudo tem. Eu sempre falo para as pessoas na rua, fulano, olha só tem uma situação que não tem jeito. Morreu não tem jeito. Agora, quando está a vida, a solução. E a solução não está em mim como político, está em você. Você, cada um, todos nós temos que acreditar no que a gente, na gente e partir para fazer alguma coisa. E todos nós temos isso. E isso eu tenho passado para as pessoas e eu não vejo, como é que se diz, eu saio na rua, como eu te falei, muito tranquilo, porque não existe uma história de projeto que vai, pode até ser, que apareça algum projeto lá que eu vá votar e que seja, que vai, como é que se diz, gerar algum tipo de polêmica. Gerar uma polêmica, pode até ser, tá certo? Mas se tiver que gerar polêmica, eu tenho que assumir o meu voto. Sim. Falar o que eu acredito e o que eu penso. E interessante isso que você falou, do diálogo com a população, porque muitas vezes acaba que tem que ser feito esse trabalho que o senhor falou de orientação, né, que é um trabalho quase que pedagógico às vezes, né? Muitas vezes as pessoas elas recorrem ali à figura do vereador como método de resolução de determinado problema, só que não necessariamente a resolução daquele problema ela cabe ao vereador. Só que a pessoa ela também não é obrigada a ter necessariamente esse conhecimento, né? Então acaba que, de certa forma, o senhor orienta, né, faz esse trabalho de orientar e falar, olha, não é através de mim, você tem que seguir esse caminho aqui para você conseguir realizar esse tipo de problema, né? Sim, com certeza. É aquilo que eu esperei falar a verdade. O que as pessoas querem informação. Isso aqui não tem como eu te ajudar dessa forma, mas o caminho é aquele ali. Entendeu? A porta que você tem que bater é naquela, mas tudo depende de você mesmo. O político, a visão que foi criada do político, foi criada por ele mesmo, de achar que a solução está ele, que o momento da eleição... É verdade. A solução do problema é chegar a uma eleição. Mas eu acho um erro, o ser humano não pode pensar dessa forma, porque se pensar dessa forma, nós vamos passar anos e anos sem ter como é que se diz, o município crescer, o estado crescer, o país crescer. Porque quem faz a mudança somos nós que votamos em alguém. Se você vota mal, se você não cobra dele uma atitude, espera uma eleição para você se beneficiar, você está prejudicando a você e toda a sua família e toda a população. Então, eu acho que eu penso dessa forma. Temos que cobrar de alguém que faça alguma coisa, do político que faça a sua parte e ter essa, como é que se diz, esse raciocínio e entender que o que ele precisa é o dia a dia. Não é naquele momento que ele vai se beneficiar. É o momento do dia a dia. É um posto funcionando com qualidade. É a ambulância, quando ele pedir de alguém passando, que seja atendida. É o médico que ele vai no posto de saúde ou no hospital, que ele seja atendido. É que a melhoria no transporte público aconteça. E eu vejo dessa forma, entendeu? Em todas as áreas, a mobilidade urbana, né, que é o grande problema. Mas isso aí está assim, puxa, desde que eu sou
se eu sou Carlos Alberto, nunca o trânsito só piora, as estradas são as mesmas, mas quem faz mudar isso? Somos nós que votamos em alguém que não teve essa mentalidade de fazer um projeto de longo prazo. A política que gosta de fazer projeto de curto prazo naquele momento que ele está precisando. E eu vejo isso aí, volto a te falar, como funcionário público, eu sempre penso no longo prazo. Hoje eu não vou arrumar nada, mas a longo prazo vai ser bom para todo mundo. E, vereador, é importante você ter falado da mobilidade urbana e da questão do transporte público, porque são dois temas que estão entrelaçados, né? Eles estão totalmente interligados, e a questão do transporte público é algo que tem afetado a população. A gente até houve uma melhora recentemente, né, com a substituição da Petroita e da Cascatinha. Hoje há uma reclamação um pouco maior em relação a outras empresas, só que menor em comparação com o que era antigamente. Em relação à mobilidade urbana, a gente tem tido recentemente, né, muitos problemas ali na região de Itaipava, inclusive, né, e também aqui no 1º Distrito, principalmente na região da Coronel Veiga, principalmente naquele horário de pico, né. Então, realmente, os dois assuntos relacionados a transporte público e mobilidade urbana são assuntos que estão interligados e que fazem sentido haver constantes reclamações de uma forma ou de outra, né? É algo que, num contexto amplo, dificilmente não vai haver reclamação, ainda que haja uma melhora significativa. Sim, eu vejo a melhora no transporte público e na mobilidade urbana uma coisa muito complicada, porque há anos as estradas são as mesmas. A população cresceu muito, tem mais carro, eu vejo mais carro na rua do que pessoas, mas o projeto tem que ser um projeto bem estruturado, bem avançado, tem que ter as pessoas, eu vejo falar muito em projeto, mas o poder público, para ele aprovar qualquer projeto, ele tem que ser um projeto amplo, definido, e com certeza não é um projeto de curto prazo, é de longuíssimo prazo, como é que se diz, precisa de recurso federal, mais federal ainda, o município não tem condição de fazer grandes obras. Por mais que a CPTrans faça parte dela de sinalizar, de mudar algum roteiro de trânsito, aquilo se torna muito pouco do que é necessidade. Eu vejo a necessidade de fazer passarelas, de fazer viadutos, de fazer obras grandiosas para poder o trânsito melhorar. Volto a falar, na época o rapaz falou, Carlos Alberto, você pensa bem, lá no Rio só tinha Avenida Brasil. O trânsito era intenso. Agora tem a Avenida Brasil, tem a linha vermelha, o trânsito é a mesma coisa. Vai continuar do mesmo jeito. É verdade. Tá certo? Mas, quer dizer, tem que ser feito alguma coisa. Eu não vejo nenhum projeto palpável. Onde existem os projetos agora, o projeto está na mão, nós vamos mandar para a prefeitura vai mandar para o Estado vamos tentar levar para o governo federal, aqui está na mesa, fica em tanto esse projeto. Como que é o projeto? O projeto não pode ser eu que vou escolher, por vaidade, eu determinar que tem que ter como é que se diz, um movimento muito grande de profissionais de engenharia, né, que eu vejo, para poder pegar e fazer, esse projeto aqui é viável, esse projeto aqui é bom, vamos passar, mas eu não posso fazer agora porque meu mandato termina daqui a 2 anos, eu não vou ser o pai da criança, então não vou fazer. Entendeu? Tem que ser um projeto de 20, 30, 40 anos, coisas que já deveriam ter sido feitas lá atrás. Entendeu? A única história de mobilidade pública que teve foi a duplicação foi o Barão do Rio Branco. Sim. Eu não vejo outra. Tem uma história lá, uma via por trás do Parque de Exposição. Agora parece que vai sair. Acredito que vai, mas depois disso eu não consigo ver nada diferente. Aí tem engarrafamento em Bom Sucesso, no Correias, em Itaipava, tem aqui em torno aqui do Bing, Santa Teresa aqui, sim. Aquilo ali é um trânsito enorme. Quer dizer, daqui a pouco eles vão ter que mudar, fazer o quê? O carro final, placa tal, não vai poder andar nesse dia, o carro final, igual São Paulo, né? Sim. Então eu vejo essa situação, o projeto tem que nascer o projeto e ser levado até o final, porque o dinheiro público, ele não cai para fazer as obras na emergência. Que nós vamos fazer uma ponte aqui agora. Não é assim, tem que ser verba carimbada, onde um deputado federal, um senador, vai ter o carinho pelo município aqui de Petrópolis e traga que eu vou levar o recurso. Cadê o projeto? Tem que ter o projeto. Perfeito, vereador. Quero te agradecer muito pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Queria, por favor, que o senhor desse um recado final, uma mensagem para todos que estão nos acompanhando neste momento. Quero agradecer a oportunidade que a Giro Serra me deu aqui da população conhecer um pouco do vereador Carlos Alberto. Estou pronto para atender as pessoas que me conhecem sabem que eu até falo pouco, mas hoje eu estou até falando bastante.
É importante que as pessoas saibam que eu estou como vereador para prestar o melhor serviço que eu tiver na minha capacidade de fazer e lutar por melhorias dentro do município. Mais uma vez, não posso deixar de agradecer a oportunidade, agradecer a minha família, né? Minha assessoria lá do gabinete, né? E as pessoas que me conhecem, entendeu? Que é importante a gente falar. Mais uma vez, muito obrigado. E, vereador, como que as pessoas fazem para entrar em contato? Tem o telefone ou indo até a Câmara? Tem um telefone lá do gabinete, né? Que mas eu sempre dou o meu pessoal, porque a pessoa, pô, mas tu tá maluco, tu vai dar teu telefone pessoal. Eu dou meu telefone pessoal, é o 24 98807 9867. Tem um outro 24 992 74 8881. Esse é o meu telefone pessoal. E do gabinete é só entrar em contato com a Câmara Municipal, né? É 2291 9200 e vai transferir para o meu ramal lá. Perfeito, perfeito. Vereador, obrigado novamente então pela sua participação. Agora, a minha conversa é diretamente com você que está aí do outro lado me assistindo. Quer voltar em determinado trecho aqui do Giro Entrevista? Quer voltar em determinado trecho da conversa? Você que chegou com a conversa já na metade? Você que está nos assistindo pela televisão? Acesse o nosso canal no YouTube, Giro Play, se inscreva no canal, ative o sininho lá. Todos os episódios do Giro Entrevista que foram ao ar, você vai ver na íntegra. Tem a playlist Giro Entrevista e nesta playlist todos os episódios que já foram exibidos do Giro Entrevista estão lá. Então você que está nos acompanhando pela TV, em determinado momento pegou um trecho da conversa e pegou pela metade, você pode ir lá no YouTube e acompanhar o trecho na íntegra. Lembrando também que há as reprises, as representações do Giro Entrevista ao longo da programação aqui do Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Então você pode assisti-lo também em algum outro momento da nossa programação. Lembrando, Giro Entrevista toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber e também através do nosso canal no YouTube, o Giro Play. No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa, quero agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista e até a próxima.